Oi, Renato, tudo bem? E aí, Luiz? Como vai? Eu tô bem, você? Muito obrigado por ter... A gente já falou oi hoje, né? Já só falou. Para as câmeras, mas só para as valendo. câmeras. Tá certo. Então, Renato, a ideia de ter te convidado para participar desse podcast é interagir um pouco para saber como é que funciona a tua vida profissional e também envolvendo um pouco o pessoal, porque a gente não para de viver para ser só profissional, né? Sim. Então, assim, de cara eu queria te perguntar como que começou a tua carreira, como que você começou essa vida no áudio, como é que foi o teu início? Bom, primeiro muito orgulhoso estou de ser entrevistado por um rapaz tão comprometido com tudo que faz. Uma característica minha, e eu não coloco isso como uma vantagem ou como algo que deva ser perseguido, mas eu nunca planejei a minha vida profissional. Eu costumo dizer que a profissão é que busca a gente, não é a gente que busca a profissão. Eu comecei no mercado, eu já estava com 25 anos de idade, eu já tinha tido outros negócios, outras atividades, eu fiz faculdade de biologia, eu tive negócio muito cedo na minha vida, eu tive videolocadora na época, mas eu sempre tive envolvido com a música. Meu pai toca, meu pai é músico até hoje, eu sempre tive muitos amigos músicos, eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de ir a shows, mas nunca tinha pensado em trabalhar com isso. Como é que começou? Um grande amigo meu, que já está lá para cima, o alemão, baterista, tinha uma banda na época muito boa, uma das melhores bandas de rock nacionais que tiveram por aí, chamada A Casa Caiu. E eu os acompanhava para ajudar. Ajudava com o carro, carregava a bateria, ajudava a montar a bateria. Estava sempre para cima e para baixo com eles. Eu gostava muito do som deles e eu era muito amigo deles também. Até que um dia, no barzinho ali na São Gabriel, em São Paulo, chamava Blue Note na época, o alemão falou: Renatones, vai lá e vê como é que tá a voz na frente. Eu, hã? Oi. Vê como é que tá a voz na frente, vou, né? Aí cheguei lá, tinha uma mesa de som prateada, não lembro nem que marca era, se era um mixer, se era uma mesa de som, tipo de 6 canais assim. E ali veio um clique assim, eu falei, puta, que coisa bacana isso aqui, né? Eu tô envolvido, eu tô junto com a música, tô ajudando a fazer. E dali começou o meu interesse, mas mesmo assim sem planejamento. Eu ia muito a um bar de rock em São Paulo, chamado Aeroanta, e o técnico do Aeroanta, que também está lá em cima já, o Valtinho, o cara que fazia PA, a gente teve uma ligação muito louca, assim, porque a gente quase não se conhecia, né? Ele me conhecia porque eu ia muito lá, e eu ia nos shows e ficava atrás dele vendo o que ele estava fazendo, assim. E volta e meia eu estava com alguma dúvida, assim, o que ele está fazendo ali? Ele virava para trás e falava, estou fazendo isso por causa disso, disso, disso. Ele falava sem você perguntar nada? Sem eu perguntar. Esse foi o meu primeiro professor, assim, o cara que me ensinou os básicos dos básicos. O cara tirava um puta som no Aeroanta. E dali começou, até que um dia, de tanto eu ir lá, ele falou assim, Renato, o cara do palco tá saindo. Ele vai sair. Era o Jorge que fazia o palco, que hoje faz televisão. Você quer vir trabalhar aqui? Eu topei na hora, assim. Topei na hora. Acho que foi no dia seguinte, eu fui lá no palco com o Jorge começou a me explicar as coisas, e eu não sabia nada, assim, Luiz. Eu nunca tinha operado, eu nunca tinha plugado nada. Eu era muito cru na história. Uhum. E aí o Jorge virou para mim e falou assim, olha, por exemplo, a banheira fica ali. Quando ele falou banheira, eu não tinha ideia do que era uma banheira. O que é uma banheira, né? O que é uma banheira, né? Então eu falei, mas aonde? Dei aquela migué, né? Ele apontou, o negócio estava atrás de mim, né? Eu falei, banheira, tá aqui. E assim começou no Aeroanta, fazendo os shows pequenos da casa. Até que um dia foi ter um show do Mano Negra, uma banda grande, uma banda já famosa na época, e o Mano Negra pediu um outro equipamento. Então o Aeroanta alugou o sistema da Transasom, e aí apareceu meu segundo grande guru, meu querido Castor. O Castor chegou com o equipamento, e eu lembro que ajudando ele a montar, tal, não sei o quê, eu pluguei todos os monitores, devia ter uns 8, 10 monitores no palco. Uhum. A hora que o Castor foi testar, não funcionou nenhum. Eram aqueles conectores Neutric. Neutric ou Noitric? Neutric. Neutric. E eu só pluguei, eu não travei nenhum. E dali começou. E aí eu tive esse contato com o Castor, fiquei um pouco lá no Aeroanta, o Castor me chamou para trabalhar no Transasom. Um dos meus primeiros shows grandes foi Jorge Ben na época. Nossa, que legal.
Agora, o meu primeiro show grande mesmo pela Transação foi Leandro Leonardo. Valtinho, já era referência na época, fazia monitor. Peguei o rider, fiz todos os inserts dele, tinha uns 10, 12 inserts, nenhum funcionou. E o Valtinho, na sua classe, na sua calma, depois do terceiro que não funcionou, ele falou assim, pode tirar todos. Tirei todos os inserts, o show rolou de boa. Aí eu fiquei um curto espaço de tempo também com a Transação. Um dia a gente foi fazer um show do Capital Inicial, eu fui como técnico da empresa. E aí o pessoal do Capital me viu trabalhando, acabou me chamando lá para fazer monitor e foi a primeira vez que eu fui para a estrada, segunda na verdade. Eu já tinha ido para a estrada com o cover, né? Na época o cover era muito forte no Brasil. Guns cover e U2 cover lotava estádio, eles iam para qualquer canto e lotavam... Estádio não, lotavam ginásio, lotavam casas no Brasil. E a minha primeira turnê foi com eles, 11 shows pelo Nordeste. Depois que veio a história do Capital Inicial... Isso você já fazia monitor? PA. O PA. PA. No Aeranta fazendo monitor, com os covers fazendo PA e com o Capital Inicial fazendo monitor. E aí eu comecei com o Capital, fiquei... É para contar a história inteira até hoje, é isso que você perguntou? Quando eu comecei? Não, só... Tá indo, fique à vontade. Então, tá bom. Fiquei com o Capital uns 2, 3 anos. Aí um grande amigo meu, Renato também o nome dele, fazia Christian Ralph na época, me chamou para fazer Christian Ralph. Na primeira vez que ele me chamou, não topei. Eu achava que eu estava muito cru ainda para a história. Sertanejo já era grande na época, né? Já eram shows maiores, já era banda maior, já era mais desafio. Então eu não topei. Eu falei, não, Renato, eu ainda não vou. Pô, como você não vai? É Christian Ralph, paga B. Eu falei, não vou. Não estou preparado. Não estou preparado. Depois de uns 6 meses ele me chamou de novo e aí eu acabei indo pro Christian Ralph. E lá que foi minha grande formação de monitor, assim, eu agradeço muito ao Christian e ao Ralph. São 2 malucos, mas são caras que me ensinaram muito, 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 muito. Eles têm um ouvido incrível, assim, eles têm muita referência musical. Então não tinha migué no palco, sabe? Na época de monitor e side, né? Não tinha earphones ainda. Quando eu comecei, a gente não tinha earphones no Brasil ainda. E ali eu aprendi muito. Fiquei 4 anos lá. Lá que eu comecei a usar earphone, eu lia muito revista importada. Na época não tinha curso no Brasil, não tinha revista quase no Brasil, não tinha internet, logicamente, a gente está falando em 93, isso aí. A época das revistas ajudou muita gente, né? E eu costumo dizer que foi minha formação, minha faculdade, né? Durante alguns anos, assim, eu colecionei a Mix, a EQ e alguma coisa da Sound on Sound, mas principalmente a Mix e a EQ. E aquilo foi a minha primeira formação em tudo, assim, né? E dali eu vi a história de earphone, estava começando a aparecer no mundo. Depois eu conto a história do earphone, senão eu vou enrolar de novo. Tá, pode ser. Mas essa entrada sua foi muito rápido, né? Foi. Costumo dizer, quando você acha o que você gosta... O cara falou, ouve a voz lá no PA, de repente você já estava... em termos de tempo foi rápido. O cara falou, ouve a voz, no Aeranta aconteceu um pouco depois disso. No Aeranta eu fiquei 2, 3 meses no Aeranta, já comecei a fazer a Transação, e logo o Capital me chamou. Isso foi dentro de 6 meses. Assim. Caramba, que legal. E aí fiquei 2, 3 anos com o Capital, fui pro Christian Ralph, fiquei 4 anos. Nessa soma toda, quantos anos fazem 27, hoje? 27 anos? 91, 4 anos com o Christian Ralph, depois eu fiquei 8 com o Zezé. Depois eu dei uma pirada, que o Zezé era muito show, família na época. Eu saí do Zezé, fiquei uns 6 meses para lá e para cá e comecei com o KLB. Fiquei uns 4 anos com o KLB. No final já estava fazendo KLB, estava fazendo Lobão, estava fazendo Nat Roots, tudo meio junto ali. Até que pintou o Bruno e já são 9 anos de Bruno. 9 anos no Bruno Marrone. Fazendo PA. Ai, que legal. E assim, você começou no monitor, praticamente. Minha vida inteira eu fiquei no monitor oficialmente até vir pro Bruno, né? Fiquei 15, 17 anos de monitor. Sim. Mas você tem uma preferência, assim, que você fala assim, eu gosto muito de monitor, mais do que PA, ou broadcast? Eu gosto mais de monitor. Na verdade, no final das contas, no meu conceito, é tudo mixar. Tudo mixar. Né? Mas eu gosto muito de fazer monitor, assim. Monitor é bem difícil, né? Quer dizer, não que é mais difícil que PA ou que seja... Eu não acho que tem algum mais importante do que o outro. Os dois são de extrema importância, um funciona sem o outro, né? Claro. Mas monitor, acho que por dar mais trabalho, por ser mais desafio, eu sempre gostei mais, assim, né? Eu gosto muito de fazer monitor. Entendi. E depois de um tempo veio a história de broadcast, que também tenho gostado bastante de fazer. Um dia a gente estava conversando,
lá na Maxi Audio, o Fabrício contou que nenhuma mesa de som te atendia na época, né? Porque você usava todos os buraquinhos, saídas, entradas da console. Como é que era? Eu sempre gostei de inventar muita história, assim, né? Eu nunca tive muito pré-conceito sobre as coisas, assim. Então, se eu achava que eu queria fazer alguma coisa que podia dar certo, por mais estranho que pudesse ser, eu ia tentar. E na época que eu fazia monitor com o Zezé, essa época que o Fabrício falou era do Zezé, primeiro porque o sistema já era apertado, né? A gente tinha uma banda grande e o sistema maior na época era 48 por 16, né? 48 por 24 com... 48 por 20 com a SM20, 48 por 16 com a SM16, que eram as mesas mais comuns da estrada, né? Do analógico. Então, tinha que fazer caber ali. E na época do Zezé, eu comecei a desenvolver o que eu chamo de primórdios do Avion, só que ainda analógico e, logicamente, bem mais simples, né? Então, a minha ideia é que eu queria que o baterista tivesse um controle maior sobre a mix que ele ouvia. A bateria, primeiro, que é um instrumento que já usa 10, 12 canais, então já é diferente. E outra que ele também tinha a questão do clique. Então, eu fazia uma mix de bateria, mandava para ele, fazia uma mix de banda, mandava para ele, mandava o clique separado. Então ele tinha uma mesinha, um LR de batera, um LR de banda e o clique. O percussão a mesma coisa, ele tinha um LR de percussão, um LR de banda e o clique. E acho que o tecladista na época também tinha... Não, o tecladista não, era o Fernandinho. Ele só ouvia piano, chimbal e clique. Acho que ele ouve até hoje só piano, chimbal e clique. Mas, então... o sistema ficava apertado para eu fazer esse monte de coisa, né? Mandadas, os delays que iam para o PA eu que mandava, viajava com uma 480 no monitor, também o reverber que ia para o PA que saiu do monitor. Então, a mesa era apertada. Então, eu realmente usava qualquer conexão que tinha lá, estava usando tudo para poder resolver, né, essa história. Entendi. Que legal. E assim, você tem algo assim que você pensa hoje, 2018, você fala assim, nossa... Se tivesse algo que você teria feito diferente, se você estivesse começando hoje? Em relação ao som ou em relação à vida? Assim? Em relação à vida na profissão. Olha, assim. uma coisa que a gente até falou antes de começar aqui, que na nossa profissão, por ser muito informal durante muito tempo, a relação com grana sempre foi meio bagunçada na minha vida, assim, entendeu? Hoje, no Bruno, e é uma coisa que eu faço questão de contar, isso é uma coisa que eu acho referência, acho muito legal, eu tenho uma relação muito bacana com o meu empregador. Eu sou registrado, eu recebo todos os shows na carteira, eu tenho férias, tenho 13º, então eu tenho uma vida mais organizada. Mas isso começou só aqui no Bruno. Entendi. Até então, você viveu acabou a vida o show, toma toda. aqui seu cachê. E para isso você tem que ter uma organização. Organização é essa que eu nunca tive. Consegui ter muita coisa na minha vida, né? Mas eu acho que talvez se eu tivesse tido uma organização de grana mais ferrenha, assim, entendeu? Uma consultoria de como gerenciar meu dinheiro, talvez tivesse sido mais legal, assim. Mas não me arrependo de como foi também, não, né? Agora, em relação à carreira, talvez eu tenha demorado muito para botar a cabeça para fora dos meus trabalhos. Hoje, que a gente vê que é uma coisa muito comum com rede social, todo mundo está sempre, às vezes antes de começar o trabalho, já está mostrando o que está fazendo, quer dizer, tem que tomar cuidado com isso também, né? Mas eu fiquei durante muito tempo escondido. Então, o que aconteceu? Eu trabalhei 8 anos no Zezé, graças a Deus todo mundo gostava muito do meu trabalho lá, as pessoas com quem eu me relacionava fora do Zezé, diretamente, que eram as pessoas com quem eu trabalhava, eu também tinha uma boa imagem com essas pessoas, um bom relacionamento com essas pessoas, mas depois de 8 anos trabalhando com um artista grande, um dos maiores na época do Brasil, eu resolvi sair com um falso pensamento na cabeça, assim, com uma falsa ideia na cabeça, né? Primeiro que eu resolvi sair mesmo porque era muito show, eu tinha montado um outro negócio na época e a minha intenção era pegar um artista que viajasse menos, que trabalhasse menos. E o que eu imaginava, estou trabalhando com um artista grande pra caramba há muito tempo, vai ser fácil arrumar um trabalho, não é? Porque eu estava muito escondido lá dentro, eu passei minha vida inteira só fazendo meu trabalho, eu não fazia nada fora disso, eu dificilmente ia em alguma AES ou alguma reunião de classe, alguma coisa, ou tentava buscar mais isso. Então, isso talvez eu tivesse feito diferente, né? Eu teria, talvez, me marketeado mais já desde o início de carreira, né? Entendi. O que hoje em dia as pessoas talvez tenham que fazer um pouco menos, porque a coisa está meio violenta. Né? Mas talvez isso eu teria feito diferente, sim. Eu entendi.
E hoje em dia você faz uma média de quantos shows por ano? Com o Bruno e Marrone, uma média de uns 120 shows por ano. Caramba. Esse ano tá talvez até um pouco mais, eu não fiz a conta ainda, mas historicamente a média tem sido isso, 120, 130, 110 shows por ano. E a vida é corrida, né? Porque além do Bruno e Marrone, eu faço o suporte da Dígico, que é uma coisa que não me demanda dias exatos, né? Então é fácil eu debater com a agenda do Bruno, porque é telefone, marcar um treinamento aqui, um ali, quer dizer, a agenda é bem aberta. E o EPA também, né? O EPA que eu tenho feito já algumas coisas com ele já faz um tempo, que eu gosto muito. Então, graças a Deus eu tenho trabalhado bastante, assim, bastante mesmo. Eu entendi. E assim, você, como você mencionou o EPA, você teve algumas experiências mixando grandes festivais, grandes bandas em grandes festivais em mix para TV, né? Conta um pouquinho sobre isso. Como é que foi para você, assim, no início? Como é que foi a história de TV? Primeiro que também, de novo, eu não tive algum planejamento algum em relação a isso. Quer dizer, não teve um momento da minha carreira que eu falei, bom, eu preciso me preparar porque um dia eu quero mixar para TV. Foi ao contrário a história, né? Já na época do Zezé, quando a gente começou a fazer televisão, isso há muitos anos atrás, a gente chegava com uma produção grande e as televisões não tinham um sistema que pudesse atender. O primeiro programa de televisão que eu fiz com o Zezé foi o H, do Luciano Huck, isso, 1925, mais ou menos. Eu nem conhecia esse programa. Acho que você não tinha nem nascido ainda. Mas a gente chegou lá e eu tinha 16 canais e 4 auxiliares para resolver uma banda de 48, que na estrada era 48 por 24, né? Então foi uma insanidade, assim, né? E dali, depois daquele programa, eu procurei o Franco, meu saudoso Franco, né? Franco Scornavaca, que olha quem tá ali, olha quem tá ali. Não, pode vir aqui, por favor. Vem aqui. Ó, tá aparecendo no podcast. Tô velhinho. Tô bom, lindão? Rapaz, tô bela aqui, ó. Esse hotel só tem chique. Eu vou comer o kebab, o famoso kebab de Brasília. Como é que tá? Tudo bem. Seguindo, então, onde que eu tava? Na história lá do H. Lá de broadcast, né? Retoma um pouquinho. Então, como é que começou a história? Meu saudoso Franco, na época eu cheguei, Franco, a gente toma maior cuidado para fazer show para 50, 30 mil pessoas. Aí quando chega na televisão, que vai fazer para milhões de pessoas, a gente chega assim, ele, você tá certo. O Franco sempre foi, fazer um parênteses assim, né? O Franco é um dos caras mais incríveis do show business que eu conheci, assim. Ele entendia de luz, de som, de reverber, de logística, de transporte, de grana, de tudo. Nossa, isso é legal, tudo, né? Não era bico. Por isso que fez o que fez. Sim. No show business no Brasil, né? Mas aí o Franco de pronto falou, você tem razão, o que você acha que a gente deve fazer? Eu falei, mesmo sistema que a gente pede na estrada, a gente leva para televisão. Né? E a gente até com o Ribamar, na época, a gente começou a fazer todas as televisões com o Riba. Então era o mesmo sistema de estrada, só não tinha PA. O Luizinho Siqueira mixava para televisão e eu fazia monitor e todo mundo feliz da vida e assim continuou. Quando eu vim para o Bruno, esse sistema já funcionava, já todo mundo já fazia assim por aí. Então sempre quando tinha televisão, eu mixava da minha mesa para o ar. Para o ar. E as pessoas gostavam, eu mesmo gostava, perguntava para o técnico, para outro, não, o resultado tá bom. Eu falei, então acho que eu mixo para televisão, né? Sim. Aí, um passo importante foi um dia que a gente foi fazer o rodeio de Americana, ia ser transmitido ao vivo, e era o EPA. Eu não tinha relação com o EPA ainda, né? Não tinha um relacionamento com o EPA como eu tenho hoje, não trabalhava com eles. E quem estava mixando era o Roberto Marques, uma das referências de mix para broadcast no Brasil, né? E eu, sem referência alguma que sou, fui lá na UEM e falei, então, gente, só que a mix que tem que valer é a minha, porque é assim que eles gostam e é assim que tem que ser. Aí o Roberto me olhou com uma cara meio de... Como assim? Sem jeito, né? Tipo, como assim? O Marcelo Freitas também meio assustado. Eu falei, vou fazer o seguinte, para a gente já testar todo o caminho do sinal, eu vou lá no PA, eu gravei o show de ontem, eu dou o play no show de ontem, vocês ouvem aqui e a gente vê o que faz. A gente vê que decide. E feito isso, voltei lá na UEM, o Roberto, bicho, não tem o que falar, o som tá bacana, vai valer o seu, então, mas eu vou ficar com tudo aberto aqui, se sentir falta de alguma coisa, eu vou colocar. Falei, fica à vontade. Então ele usou a minha mix, depois ele veio me falar, Brito, me desculpa, mas ele colocou teclado, ele sentiu falta de teclado. Eu tenho uma certa dificuldade de colocar teclado em mix, acho que é o instrumento mais difícil do mundo para colocar em mix.
Mas ele encostou o teclado e foi a única coisa que ele fez, né? Dali eu reforcei um pensamento que eu tenho, assim, né? Discordando com vários profissionais que eu admiro muito, assim. Mas que eu acho que não tem praticamente... Antes eu falava nada, mas acho que não tem praticamente nada de específico para se mixar para televisão. Sim. Eu sempre ouvi que, não, a mix para televisão é uma coisa totalmente diferente, você tem que tomar cuidado com não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê. Eu discordo. Eu acho que uma boa mix tem que soar bem no seu fone de ouvido, no carro, no elevador, no telefone, na televisão e num PA. Eu não acho que uma mix tem que ser diferente para uma coisa ou para outra. O que na televisão a gente tem que tomar cuidado justamente é com o range dinâmico, né? A gente tem que entregar uma coisa um pouquinho mais achatada por questões de transmissão. Sim. Né? E uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também com broadcast é o caminho do sinal. Eu costumo dizer, quando eu estou mixando um show, o caminho do sinal eu tenho controle total, porque o LR sai da minha mesa, entra num processador, do processador sai para os amplificadores ou para as caixas e dali para o PA. Então, se tiver alguma coisa errada no caminho, eu mesmo estou monitorando, eu mesmo estou sabendo. Já na televisão, não. O caminho do sinal na televisão é muito longo, né? Então, o sinal sai da nossa OM de áudio, entra na OM de vídeo, que vai juntar ali. Dali ela sai para uma OM de transmissão. Dali ela vai para a central. Da central, ela sai para as operadoras. Da operadora, ela sai para a tua casa, para a sua caixinha. Cada ponto desse, o áudio pode ser modificado. Né? Então, e está sendo modificado. Então, todos esses estágios nem sempre garantem que o que você está soltando na OM é o que você vai ver na tua casa. Então, essa é uma preocupação grande de transmissão de mix para broadcast. E de resto, eu atuo como se eu fosse mixar para o PA mesmo. Chego na OM, toco o meu Djavan, porque como você falou, sinto a OM. Exatamente. Você toca uma música lá também? Eu toco uma música lá dentro. Se precisar, eu dou uma acertadinha no som para que soe aquele timbre que eu tenho na minha cabeça, que é a minha referência. E essa questão de eu achar que uma mix tem que soar bem em qualquer lugar, vem da maneira que eu mixo. Tem pessoas que mixam de outra maneira. Sim. Como é que eu mixo? PA. A minha mix está pronta na mesa. Eu não mudo o timbre do bumbo de show para show, eu não mudo... Se muda é muito pouca coisa, o timbre da guitarra de show para show. Os timbres estão todos feitos, os níveis não mudam. O que muda para mim é a minha caixa de referência. Então, a única coisa que eu tento fazer e que eu acho primordial quando eu chego num show, minha produção que não ouça, mas eles sabem que funciona assim, a gente não precisa passar o som. O que eu preciso é acertar o sistema. Eu não vou falar alinhar, mas o que eu preciso é saber o que está acontecendo. Talvez seja mais importante do que... Muito mais importante. O resto eu posso fazer de fone, eu posso fazer até no visual, se eu tiver certeza que não vai ter ruído, entendeu? Eu já passei por isso. Luiz, você está alinhando aí, mas... E a banda? O portão da casa já vai abrir. Cara, então eu prefiro terminar de alinhar. Exatamente, é o mais importante. Você saber aonde você vai pintar. Sim. Né? Você tem uma tela plana, lisa, bonitinha, que você sabe que se você botar um amarelo, vai ser um amarelo. E nem você tem uma tela amassada ou já manchada, que você bota um amarelo e virou meio azul. O que é isso, entendeu? Sim. Então, você precisa ter uma tela limpa, plana, onde você vai colocar o seu trabalho. Posto isso, se eu chegar na UM, botar lá, falar um alô, tocar o meu Djavan e tiver o som que eu estou acostumado, eu acredito que se eu mixar direito lá, vai mixar para todo lugar, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a fazer podcast também, meio que sem querer. Quer dizer, eu já vinha fazendo pelo Bruno Marrone. Sim. Aí o EPA comprou uma SD8, comecei a conhecê-los mais. Aí o EPA montou a UM com uma SD7. Eles montaram a UM com a SD7, eu dei lá acho que foram uns 3, 4 dias de treinamento. Pro Marcelo, pro Du, pro Marquinho. Eles pegaram muito bem, eles sacaram muito bem, a mesa ficou funcionando muito legal, a gente montou um sistema bem bacana. E a estreia deles era no Festival de Verão de Salvador. O meu papel estava feito, mas aí eu tive uma luz, né? Liguei pro Márcio, falei, Márcio, eu vou acompanhar vocês, eu vou acompanhar os meninos lá no Festival de Verão de Salvador, você só paga a minha passagem e meu hotel. Pô, sério? Pô, que legal, você não quer mais nada? Eu falei, eu quero. Ele falou, o quê? Eu quero mixar uma banda por dia. Aí ele falou, beleza. E ali começou, né? Esse foi seu cachê, então? Ali foi meu cachê, que foi meu começo, né? Contei com o auxílio do Marcelo na época que... O Marcelo me deu os toques, assim, do operacional. Olha, cuidado com isso, faz aquilo, que eu mixei. E assim foi.
E assim seguimos, e daí eu comecei a fazer broadcast. E aí, respondendo a sua pergunta, eu dou 50 minutos de volta para responder a sua pergunta, né? Não, e tá aí, ótimo. sim, fiz festivais que são coisas que me orgulham muito, que eu... Pô, para mim é meio surreal contar ainda, assim, mas fiz Lollapalooza, fiz Rock in Rio, fiz Red Hot, fiz Metallica, fiz Alicia Keys. Então eu vou te fazer uma pergunta. Vai. Como é que foi a experiência? E assim, porque, cara, a gente tem as pessoas que a gente admira e tal, que são grandes no mundo. Como é que foi a tua experiência em estar lado a lado ali com o Chris Lord-Audi no Rock in Rio? Com o Chris foi sensacional. Eu e Marco Maluf. No Rock in Rio ou em grandes festivais, tem uma maneira de se lidar com isso. Quem é que vai mixar a banda? Né? Nem toda banda entrega o seu trabalho para uma pessoa desconhecida mixar, por mais que seja um homem que já tenha história, tudo, né? Eu mesmo fiz isso lá em Americana, quer dizer, imagina as outras bandas. Não, né? conheço o som da minha banda. Conheço o som da minha banda, né? Então, no último Rock in Rio, a gente recebeu lá das negociações do Rock in Rio que quem viria mixar Aerosmith e Tears for Fears seria Chris Lord-Audi. Primeiro que a gente já ficou, puto, cara, vem aí, o que a gente faz? Né? Massa. Aí a gente preparou a sessão, nomeei as coisas, tal, e nada dele chegar, e Aerosmith no palco para passar o som. Na verdade, não a banda, mas os Rhodes passando o som, fazendo line check, e nada dele. Aí eu olho no Facebook dele, ele tirando fotinho no Cristo, saca assim? No Cristo Redentor, e a gente, caramba, o que eu fiz? Eu levantei uma mix. Tinha que fazer, né? E a gente gravou a passagem de som virtual. Depois que ele chegou, ele partiu dali. Ele é um cara meio difícil de trabalhar. Não sei se é porque ele é um dos maiores caras do mundo, assim, né? Meio difícil no sentido de que se você der boiada, o cara vai pisar mesmo. Tô falando em português e ninguém vai contar para ele que eu tô falando isso, né? E ele não entende português. Mas ele é um cara que quer o que quer e não tem muita papa na língua para pedir o que quer, né? É do jeito que eu quero. É do jeito que eu quero e pronto, né? Só que ele estava fazendo errado, no meu modo de vista, ele não tinha passado o som. Então, quando ele chegou lá, a gente também não deu muita boiada. Eu e Marquinho, a gente estava tratando ele como a gente trata um ao outro, como a gente trataria você lá dentro, entendeu? E foi uma coisa muito louca, porque ele teve a passagem de som virtual, só que quando você grava para fazer um virtual soundcheck, você não tem acesso aos ganhos. Os ganhos já foram feitos na passagem de som. E eu fiz os ganhos na passagem de som com os Rhodes. Não tinha ganho de voz, não tinha ganho de nada. Então ele levantou, pegou a mix, corrigiu lá o que ele queria corrigir da minha mixagem toda. Algumas coisas ele mexeu muito, algumas coisas ele mexeu muito pouco. Tomei uma bronca incrível dele, te contei isso, Eu uso o microfone de over como um microfone de prato. Né? Trabalho numa situação que é difícil usar over como ambiência de batera, né? Então, ou é um vício meu, sei lá, das quantas, mas eu uso como microfone de prato, então eu filtro lá em cima. Aí ele veio conferindo lá que eu tinha levantado, né? O bumbo ele não mexeu muito, a caixa ele não mexeu muito, os tons ele... Não, a caixa ele mexeu, os tons ele praticamente não mexeu. Quando chegou nos overs, ele olhou pra mesa, olhou pra mim e falou assim, quem fez isso aqui? Já tipo me dando um esporro, assim, né? Aí eu falei, fui eu que fiz isso aqui, né? Que absurdo você fazer um negócio desse. Eu falei... Sabe o que é, bicho? É que eu uso o microfone de over como microfone de prato. Não, de maneira alguma, porque o som da batera vem do microfone, vem dos overs e... Bom, a equalização dele de over foi uma coisa totalmente contrária ao que eu faria. Primeiro que ele baixou o filtro dos overs até... 120, você falou? Menos, sei lá, 90, 80, assim. Caramba. Não contente, ele botou 2,5 nos overs. 2,5 no over, bicho. E ele colocou 200 Hz nos overs. E eu olhei, falei, caraca, vamos ver. Não, hein? Bom, foi o melhor som de bateria que eu já vi. Não do Aerosmith, que estava bom, mas do Tears for Fears, que ele fez a mesma coisa. O Tears for Fears a gente também preparou, quando ele chegou já estava bem parecidão com o dele. Mas o som de bateria que eu ouvi no Tears for Fears, depois vocês dão uma sacada aí, deve ter esse vídeo ainda do Rock in Rio. O som de caixa eu nunca ouvi na minha vida ao vivo, assim, entendeu? Muito legal. Boa parte vinha do over mesmo. Mas o bacana foi o seguinte, ele teve que confiar na gente, porque a hora que foi atacar o primeiro show Aerosmith, tava ele na mesa, nos VCAs que a gente preparou para ele, eu de um lado com a mão no ganho da voz do Steven Tyler,
e guitarra, e sei lá mais o que estava do meu lado, e Marquinho do lado de lá, pronto para acertar ganho de batera, seja o que for. E começou o show e assim foi. Ele nem falou, nem olhou pra gente, ele fechou o olho e confiou mesmo, né? Acertei o ganho de um, acertei o ganho do outro, o cara mixando o show já valendo, e a coisa mais incrível, Marco Maluf, sob o meu comando, sob o meu pedido, mexeu no threshold e no ganho do Master Buzz do Chris Loud. O rei da compressão. Caramba. Quem fez foi Marquinho Maluf. Que foi uma legal. experiência incrível, assim, incrível. Bem bacana mesmo, assim. Meio surreal. Até hoje, para contar, uma coisa meio surreal mesmo. Na hora que termina, você parece fala, pô, sonho, trabalhei né? com o cara, né? Parece sonho, foi bem legal. Essa experiência com ele foi incrível. Aproveitando para falar, a experiência de broadcast tem uma coisa muito bacana, que não tem só um formato. Eu vou lá, sento e mixo para todo mundo. Justamente por isso, por aquilo que a gente estava falando antes, que cada banda tem uma maneira de lidar com essa questão, né? Então, tiveram vários formatos. Aerosmith e Tears for Fears, veio um cara para mixar, que não conhecia a mesa, então a gente teve que preparar a mesa inteira para ele, fazer tudo e deixar ele só nos VCAs. Essa é uma maneira de trabalhar. Teve uma outra maneira de trabalhar, que foi a Alicia Keys. Veio a Anne Mincielli, uma pessoa incrível também, uma mulher incrível. Tem um estúdio grande em Nova York, o Jungle City. Jungle City? E uma pessoa incrível. Acho que é Jungle City mesmo. Renato, eu conheço todo o trabalho da Alicia. Eu que gravei e mixei ela desde o início. Mas eu não sei nada dessa mesa. Você pode fazer comigo? Quer dizer, uma das maiores mixadoras do mundo aí, com uma humildade, bicho, assim, tremenda. E a gente fez a 4 mãos. Ali foi a 4 mãos mesmo, o tempo inteiro. O que você acha disso? Tá bom. Foi sensacional. Então tem esse formato. Teve um outro formato que veio um cara para mixar o Só te cortando, mas essa mix da Alicia Keys foi uma das melhores do Rock in Rio de A mulher sabia tudo. 2017. Ela sabia tudo que ela queria. Incrível. Ela sabia tudo que ela queria. Conceito total, assim. Um outro formato que teve foi com Offspring. Veio o Ian Charbonneau. O Ian é filho do cara que montou uma das primeiras UMs do mundo no Canadá. O Lemobile. O Lemobile, não sei se fala assim, acho que fala assim. Gravou Rush, gravou todo mundo na década de 70, 80. E ele veio para mixar Offspring, não conhecia nada na mesa, conhecia tudo da banda, mas o cara muito rápido, então fiquei ali 40 minutos na mesa com ele, ele pegou tudo e fez tudo sozinho desde o início. Tem outros formatos, por exemplo, que o cara manda alguém para ficar do seu lado, né? Seja o cara da banda, seja o produtor musical. Então, Shawn Mendes foi assim. Eu procurei a galera, eles mandaram setlist, eu peço isso, né? Com várias dicas do que tinha que ser feito lá. E aí o produtor musical deles foi na passagem de som, conferiu tudo. Também. Deu um toque, alguma coisa. Eu que mixei tudo, mas com uma consultoria deles. Né? Tem banda que não manda ninguém, não quer nem saber. Banda grande, você né? mixa, você vai lá, mixa e vambora, né? O cara que mixa do jeito que ele acha que ele tem que mixar. Claro, com bom senso, sempre. Tem banda grande que traz um cara e uma mesa, né? Então isso aconteceu, por exemplo, com Bon Jovi. Bon Jovi trouxe um cara, falha minha não saber o nome dele, trouxe uma SD5, montou num outro container e mandou só o LR para mim. Teve uma outra experiência muito legal também. Veio um cara para fazer Red Hot Chili Peppers e 30 Seconds to Mars. O Brian, o nome dele. Não, Jason, o nome dele, o Jason. E aí, durante a passagem de som do 30 Seconds, ele já estava tendo uns problemas, do Red Hot também, e aí ele teve um problema com o setup dele, e aí, desesperado, ele olhou para mim e falou assim, você faz? Eu falei, lógico. E aí, carreguei ele para o M. O 30 Seconds to Mars, ele deixou eu fazer do início ao fim, ficou ali só me dando os toques. O Red Hot, que foi uma das outras experiências mais incríveis da minha vida, a gente tinha passado o som, eu tinha passado o som, enquanto ele passava no sistema dele. E aí eu trouxe ele para a mesa e a gente botou o virtual para ele passar o som, mas eu vi que ele meio que se enroscou. E quando aí começou o 30 Seconds, que era antes, eu fiz, ele adorou o som. Quando foi começar o Red Hot, ele sentou na mesa e eu vi que que ele estava meio desconfortável ali, né? Aí eu bati nas costas dele e eu falei, Jason, você quer que eu faça? Que eu comece? Ele falou, poxa, por favor. Aí eu sentei
e fiz Red Hot Chili Peppers. E lá ali Que veio legal. uma coisa muito eu clara lembro de você ter também. me falado, eu fiz a partir da música tal. Não, eu fiz até a 7ª música. Ah, tá. Até a 7ª Foi música. da primeira até a 7ª. Até a 7ª. Aí eu levantei e falei, bicho, a banda é tua, termina aqui. Ele, pô, legal, tá. Ali teve uma coisa também, fazer um parênteses do Red Hot. Uma coisa muito bacana, isso todo mundo já sabe, e isso eu já tinha notado, mas ali foi uma coisa muito, muito clara para mim. Que, em última instância, o som, o timbre, vem da mão do músico. Né? Falando em som mesmo, em timbre agora. A gente passou o som com os Rhodes, eles tocavam legal, assim, entendeu? À tarde, isso. Depois, na hora que estava para começar o show, faltava meia hora para começar o show, os Rhodes subiram de novo no palco, começaram a tocar, eu levantei, ficou uma mix bacana. É uma mix muito simples, né? Baixo, bateria e guitarra. E o Jason comigo, pô, tá bacana. Tá. Aí, de repente, parou de tocar, né? E eu não tava vendo o palco. Eu falei, puto, o cara podia tocar mais um pouquinho, né, meu? Só pra eu acertar mais um pouquinho. Parou de tocar e voltou um puta som tocando. Era a banda. Era o Chad Smith na bateria. Assim. A diferença foi impressionante, assim, de som que vem da mão do cara. Então tem esses formatos. Tem formato que não dá nada, não quer que mixe, não manda aberto, não deixa gravar, não faz nada, manda o LR do PA direto. E eu vi coisas muito boas de LR do PA e coisas muito ruins de LR do PA também, vindo prontas, né? Eu acho assim que o cara... Claro, a mix boa, é aquela história. A mix boa vai soar bem em qualquer lugar, né? Sim. Então, se a mix do PA veio ruim, sei lá, talvez seja bom lá, mas... Depende. Pode ser também que a pessoa tenha um outro conceito de mixar. Pode ser. Não sei se foi o caso, né? Como é que é o meu conceito? É aquilo que eu te falei. Eu quero que eu tenha uma tela ali que eu já conheço e já sei, se eu botar amarelo, vai ser amarelo. Tem gente que não alinha o PA, que não acerta o PA. O cara vem e timbra o bumbo para aquele PA, timbra a caixa para aquele PA, timbra... Pode ficar um puta som no PA, mas só vai funcionar naquele PA. Né? Então, pode ser isso também, não sei. Sim. Porque eu não ouvi o PA, mas teve banda grande ali que o som foi ruim demais, assim. Entendi. Boa, né? É meio chato de falar isso, mas... Não, chato não, né? Não, a gente vive disso, né? Ninguém sabe quem é também. Não falei o nome da banda. Justin Timberlake foi ótimo. E tem esse outro formato, né? O Luiz é fã do Justin, enquanto não falasse... E do Andy Meyer também. E do Andy Meyer, que é o cara que faz PA. E tem esse outro formato que é mixar a mix dos caras. Né? Que foi assim, por exemplo, com o Maroon 5. Ele me mandou um LR de bateria, um LR de baixo, um LR de guitarra, um LR de teclado, um LR de vocais e um LR de efeitos. E eu mixei esses LRs. Foi bem legal. E o Andy Meyer mandou para mim só um LR de banda e um LR de voz com efeitos do Justin Timberlake. Então, broadcast é bacana por conta disso, entendeu? São vários formatos. Você mixa aberto, mixa junto com alguém, pega a LR do PA, mixa a mix de alguém, entendeu? E são todas maneiras que a gente está sempre aprendendo muito, assim. Nossa, muito bacana, né? É um mundo diferente. É um mundo diferente. Para ter o resultado que a gente tem no estúdio, ao vivo, no monitor. Exatamente. Eu diria que é juntando as duas coisas, né? A transmissão ao vivo é você juntar estúdio com ao vivo, assim, né? Você tem uma banda ao vivo mixada num ambiente de estúdio para mandar para as pessoas, né? Bem bacana. Eu gosto muito de fazer. A gente edita. É áudio, velho. Relaxa. Então, voltando não, né? A pergunta que eu ia fazer antes de... Então tá. Voltando à pergunta que eu não fiz. Você faz a média de quantos shows por semana? 3 shows? 3, 4 shows? 3, 4 shows por semana. É para dar uns 12 por mês? 3 a 4 por semana. Então, assim, eu acredito que você cruza com muitos profissionais, né? Porque cada cidade é um lugar diferente, uma empresa diferente que te atende com sonorização. Sim. E assim, o que você está sentindo dos profissionais na estrada? O que está faltando? O que você acha que a galera... São dois pontos aí que... São 2 pontos que eu vejo que influenciam muito a estrada hoje em dia. O primeiro, de uma maneira negativa, infelizmente, é a grana. Né? Por que a grana influencia de uma maneira negativa? Não sei se isso vai me trazer problemas, mas dane-se, é a história mesmo, né? Sim. É o que eu costumo falar assim, um show de um artista tal. Hoje a gente tem um monte de show aí rodando que custa R$200 mil o show. Né? R$200 mil o show. O cara ainda tem que contratar som, luz, palco, segurança, barricada, banheiro químico, bilheteria. Quer dizer, o cara gira uma grana numa noite. Um bom sistema de som e um sistema de som ruim, a diferença às vezes é 5, 7 mil reais. É o que eu digo para as pessoas. Atenção, contratantes. O cara não pode economizar 5, 7 mil reais
na bandeja que ele vai usar para servir o produto que ele está vendendo. Mas economiza. E isso gera uma série de problemas na estrada. Um dos problemas é gente despreparada, né? Porque é uma empresa pequena, que cobra barato, o cara às vezes dirige o caminhão, a gente está cansado dessa história, né? E, pô, você vê que o cara tem gana, que o cara quer fazer, que o cara quer aprender, mas ele não tem condições ali, porque a empresa está pequena, deve estar pagando mal, tal. O que eu vejo hoje na estrada é assim, a grana atravancando muita coisa, que não precisaria atravancar, não que a gente tenha que desperdiçar dinheiro, não é isso. Eu sei que o país está em crise e tudo, mas as coisas estão funcionando, estão rodando, né? Então a economia está sendo, às vezes, um pouco porca no lugar errado, né? Isso puxa o mercado para baixo. Mas, ao mesmo tempo, com essa questão de disseminação da informação que a gente tem hoje em dia, tem muita gente interessada e muita gente correndo atrás. Isso independe do tamanho da empresa. Né? Eu acho que a qualidade do profissional não está atrelada ao tamanho da empresa. Às vezes a gente vê grandes empresas com pessoas não tão comprometidas e empresas bem pequenas com pessoas extremamente comprometidas e inteligentes assim. Então, né? Então eu acho que hoje em dia a impressão que me dá é que está todo mundo, sem dúvida, querendo melhorar. Né? A exposição hoje em dia é muito grande, então eu acho que as pessoas estão querendo melhorar assim da estrada. A gente tem muita gente comprometida, tem muita gente que pode não ter um conhecimento, mas eu costumo dizer que o principal é ter comprometimento. O cara pode ser sabidão, mas se ele não tiver comprometimento, ele não vai nem fazer. E o cara pode não ser sabidão, mas se ele tiver muito comprometimento, às vezes ele até descobre sozinho uma resposta ou uma solução para um problema que a gente tenha na estrada. Né? Sim. Eu acho meio que isso assim, que está acontecendo. Eu entendi. Hoje em dia, né? Muita gente, às vezes, quer, mas o cara não tem grana para investir na educação. Não tem tempo, não tem tempo. energia, né, bicho? Porque pô, a gente sabe, a vida na estrada é super desgastante, assim, Sim. né? Uma coisa que a gente sabe é isso, né? A pessoa que... Essa galera de empresa rala muito, né? Rala muito, porque chega antes, as condições nem sempre são boas, o cara não, às vezes chega para montar, o palco não está pronto, ele tem que esperar, perde a... Então, assim, a condição na estrada é canseira, assim, entendeu? Mas tem muita gente comprometida, assim. Tá, e você enfrenta muito problema, assim, de... Pô, tá tudo errado, o sistema tá completamente ao contrário do que deveria estar... Não está alinhado, quase sempre. Não muito, né? Mas alguns problemas eu encontro assim, né? Tem várias coisas. É a situação. Então, às vezes, eu vou fazer um show num lugar muito longe, né? No interior do sei lá onde, que não vai ter um sistema que está no meu rider. Não tem o que fazer, não adianta eu espernear ou querer que a produção gaste R$20 mil para trazer um sistema de outro lugar, entendeu? Então, vamos lá e vamos fazer. Acontecer. Isso acontece. Não me incomoda, assim, quando eu vejo que não tem como melhorar, não me incomoda, mas isso acontece, e aí eu costumo dizer, é uma questão de referência também, né? Todo mundo que vai a show lá está acostumado a ouvir aquele sistema. Então, se você puder tirar o melhor daquele sistema, por mais que não seja o melhor que a gente está acostumado, para aquela galera que tem aquilo como referência, vai ser um bom espetáculo. Tem ainda a má fé, ainda tem um monte de migué, um monte não, mas tem migué na estrada pra caramba, Luiz, assim. Uma clássica que aconteceu há pouco tempo, assim, o cara... não sei porque eu falei com ele antes, mandaram ele me ligar, ele me falou que tinha um LS áudio. Acreditei no cara, não pedi um contra-rider, não pedi nada, né? Eu cheguei lá, o cara tinha um SL áudio. Puta num PA, sei lá, feito aonde. Ele trocou assim, as letras. Mas foi proposital, entendeu? Ali foi tenso o negócio. Então tem gente que dá uma de migué na estrada. Isso me tira do sério, entendeu? Entendi. Má fé, quer dizer, te tirar de tonto, te tirar de idiota. Já aconteceu com outro, eu tenho um PA de não sei de onde, aí você chega, não é, entendeu? Então, mentira na estrada. Gente que dá dinheiro, que quer dar dinheiro, entendeu? Para você aceitar o sistema. Isso depois de 30 anos de Nossa. mercado, fazia tempo que não acontecia isso, mas aconteceu um tempo atrás para mim aí. E isso me tira do sério. Não me ofereçam dinheiro na estrada. Isso me tira do sério, Luiz. Então você vai ouvir o grito do Renato. Não é nem o grito, mas eu fiquei com vontade de pisar no pescoço do cara. E aí é foda, porque é isso que detona o mercado, né, bicho? Isso que qualquer mercado, não o nosso mercado, claro. né? É isso que a gente está reclamando. Os políticos, que não sei o quê. Pô, a Exatamente. gente vai deixar acontecer aqui embaixo, bicho, entendeu? Isso destrói qualquer instituição, né? Se destrói um país, não vai destruir o nosso mercadinho de áudio, claro. né? Então isso ainda acontece bastante, né? E a briga eterna é uma briga que tem sido sadia, sim, mas é uma briga, entendeu? Porque
Eu, o técnico de som, estou entre dois caras. Um cara que está vendendo um produto e um cara que está comprando esse produto. Né? Então, às vezes, o cara me liga do som e fala, depois eu vou ver se você deixa isso no ar ou não. Tá? Fala, pô, Renato, o meu PA é tal. Eu falo, bicho, então, mas o teu PA não está no meu rider, né? Então, pô, vou ligar no escritório e vou falar que tua empresa não atende. Aí esse cara reclama com o contratante, fala, pô, o menino lá do Bruno Marrone está me criando problema. Uma feira de 10 dias, só ele. Aí o contratante liga no escritório para quem vendeu o show, de quem ele comprou o show. Fala, pô, teu técnico está me criando um problema, só ele. Você costuma dizer ele que está criando problema, não eu, né? E aí o meu patrão me liga e fala, pô, Renato, ajuda o cara lá. Então, a gente tem que ter essa maleabilidade, mas também tem que ter o respaldo do lado de lá, que eu também tenho do escritório, entendeu? Fala assim, não, esse não. Nesse nível não dá, nesse lugar não dá, entendeu? Você não pode aceitar um sistema fora do seu rider em São Paulo, né? Ou em um lugar de fácil acesso, onde as pessoas têm a referência de um bom sistema, né? Sim. Então essa briga com o escritório, a gente vem levando ela boa, briga no bom sentido, assim, é uma coisa que traz, tem que trazer bons resultados, mas é uma coisa que a gente tem que saber administrar na estrada também, né? Infelizmente não dá pra gente trabalhar sempre com o sistema que quer. Eu diria que 25% dos shows que eu faço, eu trabalho fora do rider. Ele tem que fazer, não tem para quem chorar, né? Entendi. E assim, tem um conselho seu, assim, de dentro que você tem para quem está começando? Ou até para quem já está na área, mas vive na zona de conforto. O cara não corre atrás de uma mudança. Coisas, assim, que eu acho básico para quem quer fazer som. A primeira é falar inglês. Às vezes não é nem o falar, é o ler. Por que isso me colocou passos na frente quando eu comecei? Nunca tinha visto um SPX na vida. Nunca. Um SPX 90. Alguns de vocês talvez nunca tenham visto ainda, né? Você imagina se você tivesse pego o teu SPX a primeira vez e os menus todos fossem em português. Você virava ele do avesso no primeiro dia. E era o que eu fazia. E as pessoas ficavam... Porque tá tudo escrito em inglês. Né? Na mesa de som, no equipamento, no plugin, não sei onde, tá tudo escrito em inglês. Então, no computador, no software qualquer de gravação. Software. Então, eu acho que assim, a primeira coisa... Fale inglês, ou pelo menos leia inglês, entenda inglês, não para falar, mas entender inglês é importantíssimo. Eu acho muito básico, assim, vai ficar muito mais fácil um monte de coisa na sua vida. Assim. A outra parece ser um pouco óbvia, pelo menos no meu caso de mixar, né? Porque na área de áudio tem vários postos de trabalho, né? Eu me considero um cara que mixa, assim, né? Eu não sei alinhar um sistema, né? Eu não sei dimensionar um cabo de AC para um sistema, né? O meu negócio é mixar. Então, nessa questão, eu acho que além do inglês, é importantíssimo você gostar muito de música, né? Porque você gostar muito de música faz com que você vai ouvir muita música, e a gente tem que ter um banco de timbre, eu diria que meio que no inconsciente da gente. Porque hoje em dia, eu costumo ver que as pessoas estão se preocupando bastante em como fazer as coisas. Como eu uso essa mesa, como eu alinho um sistema, como eu ligo esse compressor, como eu instalo um plugin, como eu uso um compressor. Agora a gente tem que pegar todos esses comos que a gente está aprendendo e saber para que a gente quer usar isso. Né? Não adianta nada eu saber usar muito bem um compressor, conhecer muito bem a mesa de som que eu estou, todos os plugins, se eu não souber o som de bumbo que eu quero, né? Isso não é uma coisa que a gente ensina ou que a gente tem como... É lógico, tem a questão de referência. Eu quero copiar aquele som de bumbo porque o cara quer um som de bumbo igual do disco. Isso é uma questão. Mas normalmente não. Você tem que ter um som na tua cabeça que vai... um timbre que vá casar naquela situação. E para isso tem que ouvir muita música para que a gente tenha realmente um timbre, um banco de timbres no inconsciente meio que da gente. Sim. Assim, entendeu? E um ouvido musical também, né? Isso, além do ouvido musical. E uma outra coisa que eu acho muito importante é uma coisa mais matemática, uma coisa mais de decorar mesmo, que é frequência, né? Por que a gente sabe que isso aqui é preto? Por que eu sei que isso aqui é vermelho? Porque desde criança, meu pai e minha mãe, que cor é esse aqui? Esse é o vermelho, esse é o amarelo. Todo mundo aprendeu as cores, porque desde criança alguém falou vermelho, amarelo. E cor nada mais é do que variação de frequência, né? Áudio é a mesma coisa. Eu passei muito tempo da minha vida com um equalizador de 16 bandas na época, com o microfone virado para a caixinha. Eu levantava o 250,
100, isso é 250. Eu levantava 1.000, isso é 1.000. Eu levantava... Então, assim, você ter muito claro na tua cabeça o que é 1.000, o que é 2.500, o que é 200, o que é 100, entendeu? Por quê? Porque, em última instância, para timbrar um instrumento, é com isso que você está lidando. Sim. Você ouve um instrumento e fala assim, puta, não tá legal. O que não tá legal? Tem muito 2,5, falta 200, tem muito 200, falta 2,5. Então, essas três coisas, acho que seriam as três coisas mais importantes. Ouvir muita música para ter um banco de timbres no nosso inconsciente, falar inglês e decorar a frequência. Tem que decorar, que nem a gente decorou azul e amarelo, entendeu? Isso é importantíssimo, porque na hora você não pensa, você vai direto e já sai fazendo e acha rápido o que está te atrapalhando, o que você quer ali naquele timbre. Né? Bom, qual o seu Instagram? Deixa pra galera aí te Instagram seguir. Eu acho que é Renato Carneiro, não é isso? Você acha? Eu acho que é Renato Carneiro, Mas Facebook é Renato Carneiro. Onde tiver um, acho o outro. E esse rapaz aqui está começando uma história muito bacana no Brasil, viu? Acompanhe-o. Não é comigo, não. Essa história já vem começando bem de antes. É isso. Então, eu queria te agradecer. Muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo aí pra gente bater esse papo. E é isso. Sigamos. Vamos nessa. Muito obrigado.